Fala, Dev, beleza? Mais uma Masterclass aqui pro canal. E antes de a gente começar com o código, bom, você já sabe o que a gente vai falar nesse vídeo, que é sobre TypeScript. E antes da gente botar a mão na massa, claro que vai ser um vídeo totalmente prático. Eu tô com esse cenário um pouquinho diferente, porque eu tenho que te repassar algumas coisinhas antes da gente iniciar. Porque se esse aqui é o seu primeiro contato com TypeScript, talvez você tenha aquela opinião que, cara, por que estão botando TypeScript no JavaScript se o JavaScript é para ser uma coisa fácil? Vamos transformar o JavaScript num novo Java ou num C, alguma coisa assim. E calma que a gente tem muito o que conversar ainda, porque o TypeScript não é a mesma coisa do que as tipagens que a gente tem em outras linguagens que têm as tipagens um pouco mais fortes. O que quer dizer tipagem forte, tipagem fraca e por aí vai? Primeiramente, o que é o TypeScript? Depois a gente conversa sobre isso. TypeScript é uma linguagem. A partir do momento que o TypeScript pode ser executado por um compilador de forma direta, sem precisar passar por um processo de compilação, ou seja, transformar ele em JavaScript, de transpilação, né? Transformar esse código em JavaScript. E a partir desse momento eu considero o TypeScript como linguagem. E desde que o Deno surgiu, né, que é o Node, né, a outra versão do Node, o Ryan Dahl, criador do Node, criou o Deno, né, que se tu pegar Node e inverter, Node, Deno e por aí vai. Basicamente, o Deno é uma versão, uma nova criação do mesmo criador do Node. Não dá para dizer que substitui o Node 100% ainda, é um projeto que eu diria que ainda está um pouco embrionário, algo que está começando a crescer agora, mas se você quiser dar uma olhadinha no GitHub, é um projeto que consegue ler o código TypeScript de forma direta, tanto TypeScript como JavaScript. Então, a partir desse momento, eu considero o TypeScript linguagem, a partir do momento que ele pode ser interpretado por uma VM de forma direta. Mas antes disso, o TypeScript basicamente era um toolset, né, um superset, um conjunto de funcionalidades que eram adicionadas ao nosso JavaScript tradicional, que dariam mais poder à linguagem e também trariam algumas funcionalidades que os desenvolvedores tanto esperavam que o JavaScript implementasse, mas que o JavaScript demorava para implementar. Então o TypeScript, bem lá no comecinho, ele ganhou muita fama, principalmente por essa parte de conseguir implementar algumas features que o JavaScript demorava muito para implementar. Mas depois disso, mesmo depois de 2015, 2016, que o JavaScript teve aquele boom na questão de funcionalidades, que ele basicamente começou a suportar sync await e trabalhar com arrow function, const, classes e por aí vai. A gente teve um monte de adições de JavaScript. Por que ainda ter TypeScript, né? Porque, como o próprio nome já diz, a gente consegue ter um script tipado, né? TypeScript, daí vem. Então, a gente consegue ter o nosso JavaScript, porém, com a adição das tipagens dentro do nosso código. E as adições dessas tipagens, elas ajudam ou prejudicam na criação do nosso projeto? Não dá para dizer 100% das vezes que elas ajudam e nem dá para dizer que elas prejudicam. Por quê? Isso vai de acordo muito com o seu time, se ele tem tempo para estudar o TypeScript e também a escala que esse projeto vai tomar. Então, hoje, por exemplo, eu defendo muito a utilização do TypeScript em códigos que são, primeiramente, open source. Então, código que é open source, cara, 100% dos casos vale a pena usar TypeScript, porque tu vai evitar um monte de problema de código sendo injetado dentro da tua biblioteca que às vezes não tá no formato correto e por aí vai. Outra coisa, projetos que vão escalar de forma gigante, então projetos que precisam escala, cara, TypeScript é fenomenal nesses casos, porque chega um momento que o teu projeto ele tá tão grande que você não consegue mais encontrar onde tá cada coisa, né? Por mais que você utilize uma estrutura como um DDD, por mais que esteja utilizando a melhor estrutura do mundo, chega um momento que não dá para encontrar tudo dentro do teu código, principalmente um desenvolvedor novato que vai entrar ali na equipe e ele tem que saber onde cada código tá, cada função recebe qual parâmetro. Nesses casos, TypeScript ajuda demais. Por que eu tô falando desses casos específicos? Será que TypeScript não é legal a gente aplicar em todos os projetos? Sim, se a tua equipe tem esse conhecimento e se a tua equipe já tem essa produtividade com TypeScript, sim, vale a pena aplicar em todos os projetos. O que eu acho, e dando uma opinião bem real aqui agora, se a tua equipe não tem conhecimento básico em TypeScript, tu pegar um projeto que tu vai jogar lá dentro com TypeScript vai piorar drasticamente a produtividade deles. Isso a gente tentou fazer aqui na Rocket, quando o time não tinha conhecimento com TypeScript, a gente falou, vamos desenvolver a nova versão do Skylab, que é a nossa plataforma, usando TypeScript. A gente acabou penando em uns problemas que o TypeScript acabou dando pra gente lá, principalmente integrado com o React, que, cara, a gente ficou assim, 2, 3 dias tentando resolver um problema e ninguém tinha muito conhecimento e acabou que, nossa,
piorou muito a nossa produtividade. Ah, Diego, mas isso pode acontecer com qualquer ferramenta. Sim, pode acontecer com qualquer ferramenta. Mas no caso do TypeScript, ele dá muita essa visão que é só uma coisinha a mais que a gente vai adicionar, mas não é. A gente tem que pensar que basicamente quase que a gente está trocando de linguagem, né? A gente continua muito com a sintaxe do JavaScript, mas a gente vai adicionar muita coisa de tipagem ali dentro. Diego, então você está querendo me dizer que eu acabei de aprender JavaScript e vou ter que aprender uma linguagem nova, TypeScript? Não, tu não vai ter que aprender uma linguagem nova. Como eu falei, é totalmente reaproveitado entre JavaScript e TypeScript. Até em projetos TypeScript, às vezes se tem algum arquivo lá que tu não tá conseguindo adicionar tipagem, tu consegue botar um arquivo JavaScript no meio do projeto TypeScript. Não que seja recomendado, mas dá para fazer muita coisa. Então, o TypeScript eu acho que é algo mais de evolução, quando você tá querendo partir pro próximo nível para um desses casos que eu tinha falado, um projeto que ele vai escalar drasticamente, ou um projeto open source. Eu, por exemplo, aprendi TypeScript desenvolvendo projetos open source ou contribuindo em projetos que são já existentes. Então, eu já falei basicamente então o que o TypeScript é, para que ele funciona. Deixa eu ver minha colinha aqui. Falei também se vale a pena utilizar em todo o projeto. E agora a gente vai para a parte prática. Então, deixa eu dar uma resumida de tudo isso que eu falei. TypeScript basicamente é adicionar tipagem dentro do nosso JavaScript tradicional. Tipagem, se você não sabe o que é quando você tem uma função e ela recebe um parâmetro, você especifica qual que é o tipo desse parâmetro. Se ele é um campo de texto, se ele é um campo numérico, se ele é um objeto. Esse objeto, se ele for um objeto, qual que é o formato desse objeto? Ah, essa função aqui, ela recebe um usuário. Tá bom, mas esse usuário, que propriedades que ele tem? Ele tem nome, e-mail, ID, por aí vai. Então o TypeScript, ele meio que força isso no nosso código. Mas tem algumas coisinhas bem legais que a gente vai falar ainda dentro desse vídeo, por exemplo, o esquema de inferência de tipos do TypeScript, que meio que evita a gente desnecessariamente colocar tipos em variáveis que não precisam ser tipadas, porque o próprio editor já consegue entender o tipo dessas variáveis. A gente vai falar sobre isso. E isso cai num negócio muito legal também, que é por que eu vou usar TypeScript? Qual que é o resultado final? O resultado final, ele vai muito ao encontro com a produtividade dos programadores dentro do teu projeto. O TypeScript, ele não tem um resultado comprovado na questão, por exemplo, da performance da aplicação no final das contas, ou depois que a aplicação já vai para produção, o TypeScript ele não muda em nada, porque nesse caso ele vai ser convertido para JavaScript, né, rodando no back-end, no front-end também, porque o browser não entende TypeScript ainda, e se você estiver utilizando Node no back-end, você também vai ter que converter para JavaScript. Então, o ganho que a gente tem utilizando o TypeScript é no processo de desenvolvimento. Com a nossa IDE que a gente está utilizando, por exemplo, o Visual Studio Code, o Vim tem integração também, Sublime Text, por aí vai, a gente consegue integrar a nossa IDE, né, a interface de desenvolvimento, junto com o TypeScript, para facilitar o processo do desenvolvedor para encontrar funções, saber quais parâmetros ela recebe, qual o retorno dessas funções, e por aí vai. Então isso é meio que uma mão na roda, é um guia para o desenvolvedor saber exatamente como trabalhar dentro do teu projeto. Então, às vezes, um desenvolvedor ali que mal começou na tua empresa, pega o projeto muito grande, ele vai, vou chamar essa função aqui. Cara, mas eu vou enviar esse parâmetro para ela, mas eu não sei se é esse tipo de parâmetro que ela recebe. Então isso parece uma coisa tola, né? Assim como, por exemplo, testes automatizados quando o projeto é pequeno. Parece tolo a gente implementar isso. Então eu comparo muito o TypeScript com essa parte de testes automatizados. Quando a gente começa o desenvolvimento, a gente fala, não faz sentido. E eu falava muito isso. E aí, conforme foi passando o tempo, conforme eu fui usando meus projetos, eu falei, nossa, eu preciso usar TypeScript em todos os meus próximos projetos, porque eu não consigo mais viver sem, né? E eu acho que o TypeScript, ele seria a minha ferramenta top 1 que eu utilizo no meu dia a dia e eu praticamente não criava muito conteúdo sobre, né? Eu tô criando alguns vídeos aí sobre TypeScript, está entrando TypeScript também agora no Bootcamp, então tem muita coisa que está mudando, porque é uma linguagem que está em ascensão. Eu acho que a curva de aprendizado para quem já trabalha com JavaScript é pequena ainda, a gente pode comparar que é pequena, comparado com curva de aprendizado de outras linguagens que tem tipagem mais forte, e a gente tira muito proveito disso quando a gente ganha uma produtividade com TypeScript. E a tua reação com TypeScript, se é o primeiro contato com TypeScript, provavelmente ela não vai ser uma reação tão boa, tá? Eu vou ser bem sincero, eu vou tentar transformar esse tutorial, essa aula prática, no mais amigável possível para você. Eu vou te mostrar as ferramentas que vão tornar o TypeScript extremamente simples, mas mesmo assim não vai ser... Talvez tu ainda fique com a opinião nesse vídeo de, cara, eu ainda acho que o JavaScript com tipagem dinâmica funciona melhor, porque senão valeria mais a pena eu usar Java. Mas eu espero que com o tempo essa tua opinião mude, como a minha mudou e como vários outros devs que eu sei que conhecem o TypeScript passaram por esse caminho.
não gosto muito bem, parece que faz sentido em algumas aplicações e, meu Deus, não consigo mais viver sem. Então bora lá, bora para aula prática. Como eu falei, isso aqui é um vídeo totalmente prático. A gente vai começar desenvolvendo o projeto com o Node, integrando o TypeScript e depois até pegar esse projeto Node e integrar com o projeto React, também usando TypeScript, para a gente aprender a usar o TypeScript em todas as pontas, desde o back-end com o front-end. Então, bora lá. Bora pro projeto prático aqui agora, então. Eu já tô até com a documentação do TypeScript pronta pra gente revisitar alguns conceitos conforme a gente for passando aqui por dentro do código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando aqui uma pastinha chamada Masterclass TypeScript. Entrando dentro dela, nós vamos criar aqui o back-end. Vamos começar com o back-end da aplicação. Aqui a gente vai iniciar um projeto da mesma forma que a gente inicia um projeto JavaScript. Então eu vou inicializar o gerenciador de pacotes, eu estou usando o Yarn, se for npm init, tanto faz. E aqui eu vou começar adicionando como dependência de desenvolvimento o TypeScript. Isso aqui é legal, por mais que a gente tenha o TypeScript de forma global, que a própria documentação do TypeScript às vezes recomenda, aqui quando a gente for no Getting Started. Deixa eu ver se tem no Getting Started aqui. Olha, ele mostra pra gente instalar o TypeScript de forma global, é legal também, mas eu gosto de instalar o TypeScript para cada projeto, porque assim a gente consegue fixar qual que é a versão do TypeScript que aquele projeto está utilizando, porque cada versão do TypeScript pode ter, às vezes, funcionamentos um pouquinho diferentes em alguma funcionalidade específica. Agora aqui dentro que a gente já tem tudo isso instalado, eu vou abrir no Visual Studio Code esse projeto, e a gente vai começar criando um servidor com Express tradicional, como a gente faria com o JavaScript. Eu vou adicionar o Express aqui dentro. E agora eu vou começar criando uma pastinha src e dentro dela o index.ts, né? Agora a gente não vai usar JS porque não é JavaScript, e sim TypeScript. Tranquilo? Agora aqui dentro a gente pode importar o Express. E aí uma das coisas mais legais do TypeScript é que a gente consegue utilizar todas as features mais recentes da linguagem do JavaScript em geral aqui dentro, e depois porque a gente vai transpilar, né? A gente vai converter esse código para o código JavaScript que é entendível pelo browser, que é entendível pelo Node e por aí vai. Então, por exemplo, eu posso utilizar import, que é uma das features que o Node ainda não implementou para o JavaScript tradicional, pelo menos não até a sua versão 13, né? Então, na versão estável que está hoje, que é a 12, no meu caso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda não tem suporte ao import, então aqui a gente simplesmente pode usar o import, importar lá do Express. Então, se você lembra do que a gente falou lá no comecinho desse vídeo, dos motivos que o TypeScript ficou famoso e tudo mais, uma das coisas é porque ele permitia a gente utilizar os recursos mais esperados da linguagem e que o JavaScript demorava muito para implementar. Então, isso aqui meio que fez ele crescer bastante, né? O que manteve ele no mercado, com certeza, foi o poder da tipagem. E agora eu vou criar aqui o nosso app, como a gente sempre faz, e app.listen 3333. Mas espera aí, eu não sei se tu percebeu aqui enquanto que eu digitava, que eu escrevi app, ponto, e aqui eu dei Ctrl espaço para carregar a tipagem e não veio nada. Cadê? Né? Se a gente fizer com JavaScript, vai estar aqui a tipagem. Vamos lá, e eu vou explicar os motivos disso tudo para que não fique uma informação aí, um telefone sem fio. Primeira coisa, quando a gente utiliza o TypeScript, as bibliotecas precisam também expor as suas tipagens. São essas tipagens das bibliotecas que permitem que a gente faça, por exemplo, app, ponto, e dê um Ctrl espaço e obtenha ali a lista de métodos ou variáveis expostas dentro desse app. Beleza, então o Express ele precisa expor a sua tipagem. A tipagem é basicamente o Express falar para as aplicações que utilizam ele como dependência, todas as funções que ele tem, os parâmetros que elas recebem, o retorno dessas funções, por exemplo, a função listen aqui do app que a gente não está encontrando. E aí essas bibliotecas, como por exemplo o próprio Express, elas têm duas grandes alternativas para fazer isso. A primeira alternativa é colocando essas tipagens juntas da própria biblioteca do Express. Então, se o Express tivesse as suas tipagens junto com o restante da biblioteca do Express, a gente já conseguiria ver aqui todos os completions, né, toda a IntelliSense do próprio VS Code. Mas existe uma outra alternativa que pode ser utilizada por essas bibliotecas, que é ter dois pacotes, o pacote com a funcionalidade e um pacote só com as tipagens, que é o que o Express seguiu. Diego, existe um certo, botar tudo numa coisa só, botar separado? Não, a comunidade não chegou a definir qual que é o modelo mais ideal, mas o que eu vejo na maioria das bibliotecas é separando em dois pacotes. Então, o pacote com código e o pacote só com a tipagem, só com a parte do TypeScript. E aí, como que a gente consegue identificar esses casos? Tá vendo que aqui quando a gente fez a importação do Express, ficou essa reticência cinza aqui embaixo, ó,
dá aspas, e quando a gente passa o mouse por cima tá escrito could not find declaration file for module express. Isso aqui basicamente está querendo dizer, eu não encontrei a tipagem, né, o arquivo de declaração de tipos para o módulo express. E aí ele já dá até pra gente uma instrução de como instalar essa declaração de tipos. Tá aqui, ó, try npm install ou yarn add @types/express, caso você queira fazer a instalação. Então a gente vai dar um yarn add @types/express como dependência de desenvolvimento, porque a gente não vai precisar isso aqui em produção, porque em produção nem tem código TypeScript, é só JavaScript. E agora a gente viu que saiu ali o errinho, né? E se a gente volta aqui no app ponto e eu dou um Ctrl espaço, tá lá todas as nossas definições de tipos. Diego, e por que que isso funciona por padrão quando eu uso JavaScript aqui dentro do Visual Studio Code? Porque se eu usar JavaScript e vier aqui simplesmente nem instalar esse Types Express e só dar um app ponto e dar um Ctrl espaço, ele vai ter todos esses métodos para mim. Porque aí o Visual Studio Code faz o trabalho pesado para ti. Quando a gente usa o JavaScript com o Visual Studio Code e ele percebe que uma biblioteca não tem a definição de tipos junto com ela, ele vai lá por baixo dos panos e tenta fazer a instalação desse @types_express e expor esses tipos pra gente de forma automática. Então o Visual Studio Code é fantástico nisso e por isso que, na minha opinião, foi por isso que ele se tornou o editor mais utilizado de forma global para desenvolvimento JavaScript, TypeScript, tudo por aí vai, por essa facilidade, por essa inteligência que ele tem por baixo dos panos. Beleza, a gente vai continuar aqui agora com o desenvolvimento da nossa aplicação. Aqui agora eu posso começar declarando as nossas rotas da maneira que eu já fazia, então app.get, aqui a gente usa ó, o rec, o res, a gente dá um return res.send hello world, beleza? A gente salva isso aqui agora e eu posso rodar o meu servidor, né? Então eu venho aqui, node src index.ts, bap. Claro que não, né? O nosso arquivo ele é TypeScript e o Node, por padrão, ele não consegue entender TypeScript. Então, todas essas funcionalidades, como por exemplo import ou a definição de tipos que a gente for adicionar na nossa aplicação, o Node por si só ele não vai conseguir entender. A gente precisa converter esse código de TypeScript para um código JavaScript. Então, para isso a gente pode utilizar uma ferramenta que foi adicionada no nosso projeto no momento que a gente instalou aquela dependência do TypeScript aqui, ó. Então, se a gente abrir aqui Node Modules e vier dentro do repositório bin, a gente vai ver que tem esse carinha chamado TSC. Então, basicamente é o TypeScript Converter. A gente vai converter o nosso código. Então, eu uso yarn TSC e a pasta que está o nosso arquivo, src index.ts. O que ele vai fazer? Ele vai converter esse nosso arquivo index.ts para um arquivo index.js, beleza? Então, a gente pode ver aqui, ó, que ele já tem o arquivo index.js totalmente convertido para JavaScript. Aqui ele deu esse erro no terminal, basicamente, se a gente for ler, porque o Express, por padrão, ele faz um default export. Então, quando a gente tem uma biblioteca que faz export default, ele fala aqui que a gente tem que ter essa flag chamada ES_module_interop, ou seja, é uma configuração que a gente tem que fazer no nosso TypeScript, que por padrão o TypeScript ele não transforma esse export default como sendo aqui, ó, tá vendo que ele tenta importar esse default, ele não consegue interpretar isso por padrão. Então a gente teria que no nosso código fazer mais ou menos algo assim, ó, para conseguir utilizar o TypeScript. E aí, eu rodaria yarn tsc src index.ts, e aí sim, aqui no nosso JS, a gente pode ver ó, que ele tirou o default, né? Ele importou da maneira correta. E aí, para eu rodar isso aqui, eu só dou um node index JS, agora não TS, né? Porque é o arquivo JavaScript. E aí, eu posso simplesmente usar aqui a nossa aplicação da maneira que a gente utilizaria um JavaScript tradicional. E agora, então, vamos falar sobre essas configurações do TypeScript que eu falei anteriormente, para conseguir, por exemplo, interpretar esse default e por aí vai, tem várias outras configurações que a gente consegue fazer. Basicamente, aqui dentro eu vou rodar yarn tsc --init, beleza? Ele vai criar aqui pra gente um arquivo de configuração chamado tsconfig.json com algumas configurações pré-setadas. Por exemplo, o ES_module_interop, que permite a gente fazer a importação do default lá, né? Então agora, se eu tirar aqui, ó, isso aqui, a gente pode ver, ó, inclusive ele estava dando erro, por quê? Porque o Visual Studio Code, ele automaticamente, ele lê esse tsconfig.json, e aqui ele já começou a dar os erros pra gente, ó, ele falou que o Express aqui nesse caso, ele não tem como ser chamável, né, porque eu não tô dessa forma mais importando o default, teria que ser dessa forma, ó, e ele já tira todos os erros. E aí sim, rodando aqui o yarn tsc index.ts, eu vou ver que agora ele vai rodar sem nenhum tipo de erro. Na verdade, aqui ele rodou ainda com erro, porque provavelmente ele não tá pegando as configurações, então eu vou ter que rodar yarn tsc
Passando o arquivo de configuração. Para rodar agora usando as configurações, na verdade, que a gente acabou de criar, eu só rodo yarn tsc, e aí ele já automaticamente vai ler o arquivo tsconfig.json e vai gerar os arquivos que são necessários. Aqui a gente pode ver que ele rodou e gerou o index.js pra gente. Aqui tem algumas diferenças, basicamente isso aqui foi porque a gente colocou aquele ES-módulo interop, então ele faz essa criação desse import default. A gente não precisa ficar preocupado com nada que está escrito dentro desse arquivo, ele vai executar da mesma forma. E aqui no tsconfig.json a gente tem muitas configurações. Quais são as configurações mais importantes para a gente agora? A primeira delas é o altdir, que é basicamente onde vai ficar o código transpilado na nossa aplicação, porque não é legal deixar ele junto com a pasta src. Então, geralmente eu gosto de botar numa folder, né, numa pastinha chamada dist, né, ou build, ou alguma coisa assim. Então eu vou salvar isso aqui, deleto o arquivo JS e vou rodar agora yarn tsc novamente, e a gente vai ver que ele vai criar uma pastinha chamada dist agora, que é onde a pasta que vai conter o nosso código compilado, beleza? Agora, aqui tem várias e várias outras aqui configurações, a gente não vai lidar com nenhuma delas agora, deixa eu ver se tem alguma importante aqui. Não tem nenhuma tão importante agora, né? Beleza, agora a gente aprendeu sobre o processo aqui de compilar o nosso código, mas concorda comigo que isso fica extremamente chato, a gente ficar toda vez que tiver uma nova alteração no arquivo, ter que ficar gerando a build, para então ficar visualizando no navegador o resultado daquilo, e por aí vai, então isso aí é um processo bem chato. Então a gente vai criar um fluxo de desenvolvimento agora, para conseguir fazer esse processo de uma maneira mais rápida, mais performática, e que a gente consiga ter o feedback em tempo real. Então existem maneiras inúmeras, né? Inúmeras maneiras da gente ter esse resultado que eu tô querendo te mostrar, que é manter apenas arquivos TypeScript e conseguir meio que compilar eles em tempo real enquanto a gente está salvando o arquivo para ele inicializar o servidor e a gente já ter esse feedback dentro do navegador. Lá dentro do Node padrão com S6 e tudo mais, a gente usa o Nodemon, né? O Nodemon, toda vez que ele verifica alguma alteração, ele vai lá e restarta o servidor. E aí até se você utiliza o Node com as funcionalidades mais recentes da linguagem, você ainda deve utilizar ou um Babel, por exemplo, para converter o async await, essas coisas assim, o import, para uma versão um pouquinho mais antiga que o Node entende, ou até uma outra biblioteca, como por exemplo o Sucrazy, que eu acho uma biblioteca fantástica para fazer um ambiente de desenvolvimento extremamente rápido, né? Então, o Sucrazy é uma alternativa muito legal. Hoje eu não vou estar utilizando o Sucrazy. Por quê? O Sucrazy, ele é uma alternativa muito bacana quando a gente vai utilizar TypeScript nos nossos projetos. Porém, o Sucrazy ele não entende uma das funcionalidades do TypeScript que está crescendo bastante. Isso não automaticamente exclui o Sucrazy. Se você não estiver utilizando essa funcionalidade que eu vou falar agora, não tem problema nenhum, você pode continuar utilizando o Sucrazy. Essa funcionalidade do TypeScript, que é muito legal e que a gente não vai conseguir utilizar junto com o próprio Sucrazy, tá aqui dentro, a gente pode ver que ele fala aqui, ó, unsupported syntax, que são os decorators, beleza? Então, os decorators dentro do TypeScript são basicamente uma funcionalidade que permite a gente alterar o funcionamento de uma classe ou até de uma função ou até de uma variável utilizando uma sintaxe muito bacana. Então, aqui a gente pode ver se ele tem decorators aqui. Deixa eu ver se eu consigo procurar decorators. Beleza, aqui, ó, decorators, aqui. Os decorators, então, a gente pode ver que é um decorator quando ele tem esse arroba na frente. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma função, né, e em cima dela a gente tem arroba e alguma outra coisa, a gente basicamente está alterando a funcionalidade daquela função com um decorator, a gente está decorando aquela função. E pode ser um decorator de classe, pode ser um decorator de função, ou pode ser até um decorator de uma variável. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Aqui não. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. E por aí vai. Mas basicamente essa funcionalidade de decorators a gente vai usar muito, por exemplo, com ORMs feitos para o TypeScript. Por exemplo, o Type ORM, que é um ORM muito fantástico, criado especificamente, principalmente para TypeScript. Ele até roda com JavaScript, mas com TypeScript ele fica muito legal. A gente pode ver aqui, ó, como ele usa as entidades.
Olha só, tudo com decorators. Então, ele especifica que essa coluna ID é uma coluna primary, né? Uma primary column, né? Uma coluna primária no banco de dados, e ela é automaticamente gerada, né? Então, ela é um auto-incremental, 1, 2, 3, por aí vai. Então, a gente bota esse arroba em cima, isso aqui é uma coluna do banco, por aí vai. Então, assim, várias bibliotecas que integram muito bem com TypeScript utilizam esse padrão de usar decorators. É uma sintaxe que eu não gostava tanto antes, mas eu tô me acostumando cada vez mais a utilizar, porque ela acelera muito o processo de utilização de algumas bibliotecas. Mas voltando, eu já dei o contexto todo, a gente saiu do contexto todo. Qual que é a lib que a gente vai utilizar no lugar do sucrazy? Toda vez que a gente for utilizar decorators, a gente vai utilizar o ts node dev. Diego, ele é tão rápido quanto o sucrazy? Não. Mas ele chega lá, é bem próximo. Esse ts node dev, a gente pode instalar ele utilizando o próprio yarn. Então, yarn add ts node dev como uma dependência de desenvolvimento. E aí a gente vai rodar os nossos scripts utilizando o ts node dev ao invés de utilizar o próprio node. Então, aqui no nosso package.json, nós podemos ter um script de desenvolvimento, beleza? Geralmente eu chamo assim, ó, dev server, né, o servidor de desenvolvimento, e aí a gente vai rodar com ts node dev, beleza? Aqui a gente vai passar essas flags aqui, ó, respawn e transpile only, beleza? Por que a gente vai passar essas flags aqui? O transpile only é basicamente porque eu não quero verificar se o código TypeScript aqui dentro tá certo. Eu quero só transpilar, eu quero só converter ele para JavaScript. Porque verificar que o código tá certo, isso a gente já vai fazer com o próprio Visual Studio Code, então ele já avisa pra gente, ó, se a gente erra alguma coisa, ele já avisa pra gente que o código não tá certo, sem mesmo ter ESLint ou qualquer coisa aqui dentro. Agora, para compilar, para converter esse código para JavaScript em desenvolvimento, isso aqui, verificar se o código está certo, acaba sendo muito custoso. Então, a gente vai só transpilar. E aqui eu passo qual que é o arquivo. Então, src index.typescript. E aí eu rodo yarn dev server. Aí ele já rodou o nosso arquivo aqui e eu posso acessar localhost 3333, que vai estar funcionando. Uma outra coisa, voltando aqui e alterando esse hello world para qualquer outra coisa, a gente volta aqui e ele já vai estar alterado. Então, a partir do momento que eu estou utilizando o ts node dev, eu não preciso também utilizar o nodemon, que a gente utilizava anteriormente. Eu posso utilizar só ele. E a gente pode ver que ele é bem rápido mesmo, né? Eu faço as alterações aqui, ó, e ele já compila de uma maneira bem rápida. Então, o ts node dev e o sucrazy hoje são as minhas principais alternativas quando eu estou desenvolvendo com Node. Beleza, a gente falou aqui sobre o ts node dev, nosso servidor já está rodando e agora sim a gente vai entrar cada vez mais a fundo no TypeScript em si. Então a gente falou de muitas coisas até agora, mas a gente não falou sobre o TypeScript aplicado ao código ainda muito, né? Então a gente tem que entrar nisso para continuar dando aqui, para dar continuidade à nossa aula. Então vamos lá. O TypeScript, basicamente, como a gente falou desde o início desse vídeo, ele adiciona tipagem no JavaScript. Diego, isso quer dizer que toda variável que eu colocar aqui dentro do JavaScript, ela vai ter que ter um tipo específico? Sim, ela precisa ter um tipo. Agora, eu preciso informar esse tipo toda vez? Não, não é toda vez que tu vai ter que informar esse tipo. Porque a gente tem um conceito aqui dentro do TypeScript que funciona muito bem, que se chama inferência de tipos. Isso quer dizer que o TypeScript, na grande maioria das vezes, ele vai conseguir determinar de forma automática o tipo de variáveis e o tipo de retorno de funções, por exemplo. Imagine que a gente tenha uma função. Essa função aqui, ela se chama getUsername, beleza? E ela retorna o username, que é Diego3G. Qual que é o retorno dessa função? Qual que é o tipo do retorno dessa função? Se a gente olhar aqui como desenvolvedor, a gente sabe que o tipo dessa função aqui, o retorno dela, é uma string, né? Porque eu estou retornando um texto. E o TypeScript, ele também consegue definir isso de forma inteligente, de forma automática. Então, se eu definir aqui uma variável chamada username, que é igual a getUsername, e a gente passar o mouse aqui por cima de username, eu posso ver que ele automaticamente falou que o username é uma string, né? Porque ele sabe aqui que o retorno da minha função é uma string. Então, ele faz isso de forma automática. Por isso, a inferência de tipos. Se eu passo o mouse aqui por cima do getUsername, ó, eu posso ver uma função getUsername que retorna uma string. Então, se eu fosse fazer isso de uma forma mais hard-coded, né, uma tipagem mais forte, eu teria que botar aqui, ó, 2 pontos string. Ele até não acusa erro, né? Ele deixa eu colocar isso aqui. Eu tô botando um código meio desnecessário aqui nesse primeiro momento, né? Mas, então, eu tô retornando uma string aqui de dentro. E aí, eu não conseguiria, por exemplo, retornar
3, né? Aqui eu tá vendo que ele deu erro, né? Porque 3 não é uma string. Aí se eu boto 3, aí sim ele vai retornar. Isso aqui só com TypeScript, sem integração com o ESLint ainda, beleza? Então vamos lá. Agora a gente já aprendeu um pouquinho sobre tipagem e sobre inferência de tipos. Isso quer dizer também que se eu declarasse uma variável username Diego3G, eu não precisaria declarar que ela é uma string. Eu declaro apenas a variável em si. Agora, tem casos que a inferência de tipos ela não vai conseguir acontecer de forma automática, né? Onde que a gente pode ver a inferência de tipos aplicada aqui nesse arquivo index.ts? O próprio express. Então, tá vendo essas variáveis hack e res? Como é que o TypeScript sabe que essa variável hack e res tem esses métodos aqui dentro, né? Se a gente aparece hack ponto, ele já vai dar todos esses métodos aqui pra gente. Isso porque na tipagem, né, na definição de tipagem do TypeScript, ele inclui informações falando que toda vez que a gente tiver o método get, a função que a gente passa como segundo parâmetro para esse método aqui, tem um hack e um res, com o hack sendo um request e o res sendo um response, beleza? Como é que eu faço para ver essa definição de tipos do Express? Lembra que eu falei que a biblioteca, ela expõe uma definição de tipos, o do Express a gente até instalou essa definição de tipos, dando o yarn add @types/express, lembra? E onde que fica, né? Aqui no VS Code, se a gente apertar Ctrl ou Command dentro do Mac e clicar em um dos métodos do Express, por exemplo, esse método get, e eu der um clique aqui em cima, eu vou ver que ele abre esse arquivo aqui, chamado Type Definitions. Deixa eu dar dois cliques aqui em cima, ele vai abrir isso aqui em outra abinha aqui, e aqui dentro desse arquivo eu tenho toda a definição de tipos do Express. Claro que isso aqui é muito confuso, isso aqui é algo gerado de forma automática, mas aqui dentro eu consigo ver todos os métodos do Express. Por exemplo, eu sei que aqui na parte de roteamento do Express, eu tenho o método get, que é esse método que eu estou utilizando aqui, ó, o método get. E aí, qual que é o tipo desse método get? Ele é um halter handler, né? O i geralmente significa que é uma interface no TypeScript. Então, esse halter handler, ele copia tudo que tem aqui do request handler, e aqui a gente já vai encontrar, ó, o request handler, ele recebe o hack, o res e o next, beleza? Então, aqui tem muita informação, isso aqui é muito difícil entender, e a gente não vai precisar entender tudo isso aqui. Mas isso aqui ajuda bastante na hora que a gente for entender os erros, né? A gente passou, às vezes, alguma coisa aqui que, por exemplo, se a gente passasse, ao invés de uma string aqui, um número, ele já ia retornar erro pra gente, porque não tem como esse número aqui ser convertido em uma URL lá em cima, né? Então, isso aqui já vai ajudar a gente bastante. Então, essa inferência de tipos, ela existe também para as bibliotecas. Mas, como eu falei, tem casos aqui dentro do TypeScript que a inferência de tipos, ela não vai conseguir acontecer de forma automática. Então, por exemplo, imagine que eu esteja separando as minhas rotas em outro arquivo. Então, routes.ts. E aqui eu vou importar o router de dentro do próprio Express. E aí uma coisa que a gente faz muito dentro das nossas aplicações é separar em controllers, né? Então aqui eu vou criar o meu router, vou exportar ele aqui de dentro. Por enquanto a gente só tem essa rota get, então deixa eu colocar ele aqui dentro, ó, routes.get, beleza? E aí eu vou importar essas rotas aqui dentro. Então import routes from routes, e aqui a gente faz app.use routes. Acho que isso aqui já todo mundo que mexeu com o Express já está acostumado a fazer, né? O nosso servidor continua executando ali sem problemas nenhum. E aí o que a gente faz, geralmente nas nossas aplicações que seguem um fluxo MVC, é criar controllers, né? Para a gente receber a requisição e depois conseguir retornar uma resposta. Então imagine que eu tenho um controller de usuário, né? User controller, que eu vou listar todos os meus usuários. Aqui eu criei como um JS, ó, o vício, né? Aqui dentro eu vou criar um controller. Esse controller ele pode ser uma classe, pode ser um objeto, e por aí vai. Vamos criar ele num formato de objeto aqui, bem simples mesmo. Então, export default. Aqui eu vou ter uma lista de usuários, eu vou definir uma lista de usuários totalmente fictícia, claro. Usuário, nome, Diego, e e-mail, diego@rocketcity.com.br. Beleza, até aí tudo bem. A gente vem aqui dentro agora e a gente vai ter um método index, que é para fazer a listagem desses usuários. E aí a gente vai ter o hack, res, beleza? E aí eu vou retornar res.json todos os usuários. Eita, aqui a gente já pode perceber que deu um monte de problema. Então o hack e o res eles estão sublinhados aqui em vermelho. E basicamente eles falam parameter rec implicitly has an any
type. O que isso quer dizer? Ele não conseguiu determinar automaticamente qual que é o tipo desse parâmetro rec e o tipo desse parâmetro res. Por quê? Em nenhum momento desse arquivo aqui eu faço a importação do express, né? Ou eu utilizo o método do express aqui dentro. Por exemplo, eu não estou mais utilizando agora aquele app.get, app.post. Aquilo lá era o que fazia a inferência de tipos. Era aquilo lá que determinava qual que era o tipo desse rec e desse res. Então, quando eu vou utilizar essas variáveis de fora de um arquivo, de um outro arquivo, né? Quando eu vou utilizar essas variáveis aqui fora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que importar de dentro do Express a definição de tipos do request e do response, né? Então agora eu vou falar que o rec aqui é uma request e que o res é uma response. E agora, a partir desse momento, se eu escrevo rec, ponto, eu já tenho todo o acesso aos métodos e variáveis contidas dentro aqui da minha request. Diego, como é que tu descobriu que tu tinha que importar request aqui de dentro do Express? Olha só, se a gente voltar lá no index, passar, na rota aqui agora, né? Passar o mouse em cima desse rec aqui, olha só qual que é o... Deixa eu botar aqui com o Ctrl junto. Olha só qual que é o nome aqui, ó, da tipagem dele. Request. Então, provavelmente esse é o nome aqui que a gente vai ter que importar dentro do controller. O que eu não consegui definir dessa forma que eu estou te mostrando aqui, aí a gente vai ter que recorrer para a documentação do Express, procurar por exemplos na internet e tal. Não tem muito como fazer, né? A gente vai ter que ir aprendendo com o tempo. Isso aqui, a maioria das coisas, eu meio que já decorei, assim, né? Ou eu vou consultar principalmente projetos mais antigos para ver como que é. Então, beleza. Agora, nesse controller aqui, eu posso vir aqui nas minhas rotas, criar uma rota chamada users, né, que vai listar todos os usuários, e aí eu vou importar o meu controller, user controller from controllers barra user controller, deixa eu botar aqui em cima, e aí eu vou usar o método userController.index. Show de bola, podemos salvar isso aqui agora, voltamos aqui no Google Chrome, acessamos a rota barra users, e aí eu vou ter todos os meus usuários aqui dentro. Beleza, a gente encontrou mais um caso aqui, então, mais uma utilidade para o TypeScript, que é esse caso aqui, né? Esse caso aqui, se a gente fosse utilizar no JavaScript, no JavaScript a gente teria dificuldade para conseguir tipar essas variáveis, a gente teria que utilizar o JSDocs, né? Que é aquela documentação assim, ó, que vai na frente, né? E aqui a gente botaria que ela é do tipo request e por aí vai. Então, não fica muito legal. Daí, nesses casos, eu prefiro utilizar o TypeScript aqui para dar a definição de tipos de cada uma dessas variáveis aqui. Beleza, vamos continuar com a nossa aplicação, que a gente está aprendendo muita coisa bacana. Bora lá. Agora, então, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no TypeScript e entender alguns casos que a gente também vai ter que declarar a tipagem de alguma variável, mas essa variável não é algo simples exportado por uma outra biblioteca. A gente vai ter que nós mesmos declararmos qual que é o formato dessa variável, utilizando os tipos nativos do próprio JavaScript, da própria tipagem aqui do TypeScript. Então, agora, vamos supor que nós temos aqui uma pastinha chamada Services, com alguns arquivos que são serviços na nossa aplicação, por exemplo, arquivos que vão enviar e-mail ou integrações com outras bibliotecas. Então, pensa que a gente tem um serviço chamado Email Service. Esse email service aqui, geralmente, dentro do TypeScript, a gente utiliza muito classe, né? Então, classe é uma forma muito legal da gente representar essas unidades de serviço, até os controllers, entidades e por aí vai. Então, muitas vezes em projetos TypeScript, que utiliza programação orientada a objeto, vai encontrar muita utilização de classes, né? Então, a gente vai aqui utilizar uma classe chamada email service, beleza? A gente vai exportar por padrão essa classe. E aqui vamos utilizar, pode ser, não sei se a gente instala alguma coisa, vamos fazer um fake e-mail aqui, né? A gente não vai realmente enviar o e-mail em si. Então aqui a gente tem uma função, nós vamos criar uma função chamada sendMail, beleza? E aí aqui, essa função sendMail, ela vai enviar o e-mail. Então aqui eu vou dar simplesmente um console log e-mail enviado. E aí a gente quer que essa função sendMail aqui, ela receba os dados do destinatário, então eu vou botar to, e os dados da mensagem, né? Que é os dados, o assunto da mensagem, né? O assunto do e-mail, o corpo do e-mail e por aí vai. E aqui a gente já pode ver que ele sinalizou que tanto o to quanto o message, eles não estão com seus tipos definidos, então a gente vai ter que definir. Então o to aqui, eu quero que ele seja um objeto que tenha nome e e-mail, para quem que eu vou enviar. Então, quando a gente vai declarar um parâmetro como sendo do tipo objeto, na maioria das vezes dentro do TypeScript a gente utiliza um carinha chamado interface.
E aqui poderia ser o type também, mas deixa isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, aqui na interface, aqui a gente pode utilizar das duas formas, né? Tem muitas bibliotecas que utilizam o padrão de toda a interface começar com o I maiúsculo. Então, por exemplo, aqui eu chamaria de mail to, né? Que é para quem vai receber a mensagem. E uma interface para nossa message, mail message, né? Tanto faz o nome aqui exatamente. Só começar com o i porque é uma interface. Isso aqui é obrigatório? Não. Isso aqui eu uso nos meus projetos? Na maioria não. Geralmente eu não prefixo com essa letra i. Mas é legal para a gente entender quando é uma interface e quando não é. Beleza? Então aqui eu quero falar que o meu to, ele vai ter um nome. Esse nome é uma string, né? Isso aqui é um objeto com nome string. E ele vai ter um email, que também é uma string. Beleza? E agora eu simplesmente venho aqui, coloco dois pontos, email to. Beleza? Mail to, né? Tô falando i aqui por causa do português lá. E aqui na nossa mensagem, a mensagem ela vai ter uma subject, que é o assunto da mensagem, e ela vai ter um conteúdo. Vou chamar de body, tranquilo? E ela pode ter também anexos, então vou chamar aqui de attachment. Esse attachment não é obrigatório, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, então nesse caso eu sempre coloco um ponto de interrogação antes aqui dos dois pontos, e aí esse attachment aqui, ele vai ser vários arquivos, eu não tenho o formato desses arquivos ainda, então vou pensar que eles são strings, né? Então vou botar aqui que é uma string. Só que são vários attachments, então é um array. Então tem duas formas de eu representar um array aqui no TypeScript. A primeira delas é colocando assim, array, e aí passando com essa sinal de menor e maior um parâmetro, que é qual é o tipo do valor armazenado dentro desse array. E o outro formato que eu acho bem mais estiloso, que é simplesmente colocando esse colchetes aqui no final. Esse colchete aqui a gente não vai conseguir usar para todos os casos, mas na maioria deles vai funcionar bem. E agora eu passo simplesmente aqui, ó, email message. Beleza? E agora eu posso usar essas informações aqui dentro. Então, e-mail enviado para, e aqui vamos fazer um template string, vamos colocar aqui to, ponto, e agora a gente pode ver que no momento que eu escrevo to, escrevo ponto, e eu dou um Ctrl espaço, ele já pega, entendendo que o meu destinatário tem e-mail e nome, né? Porque eu defini o tipo dele aqui. Isso aqui é sensacional. Então, e-mail enviado para nome, e aqui a gente vai colocar qual que é a subject. Então, message, ponto, mesma coisa. Ele já retorna aqui, ó, os campos que a gente tem. Então, subject, beleza? Vamos salvar isso aqui agora. E agora lá dentro do nosso user controller, imagine que toda vez que a gente for cadastrar um usuário dentro da nossa aplicação, ele vai receber um e-mail. Então, aqui de dentro do controller, eu vou disparar o meu service de e-mail. Vamos supor que seja esse o funcionamento. Então, aqui, eu vou importar de dentro de services barra email service. Eu vou declarar esse email service aqui dentro, const email service é igual a new email service. E aqui eu vou dar um email service.sendMail. E agora, se eu tentar simplesmente chamar essa função dessa forma aqui, a gente pode ver que ele vai retornar erro. Isso é o TypeScript nos avisando que essa função aqui, ela tem parâmetros que são obrigatórios que não estão sendo preenchidos. Outra coisa que eu não falei é que aqui a gente também consegue fazer parâmetros não obrigatórios. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como funciona isso e como fica legal. Então, aqui, sendMail, eu dou um Ctrl espaço e aqui ele não vai falar exatamente, mas como que eu posso fazer? Eu passo o mouse em cima do sendMail aqui e ele já fala aqui, ó, ela está esperando 2 argumentos, mas você não passou nenhum, né? Então aqui ele já fala qual que é o tipo dos argumentos, né? Então se eu clico Ctrl e clico aqui em cima também, eu posso ver qual que é o tipo dos meus argumentos aqui em cima. Então o primeiro é um objeto que recebe nome e e-mail, ó, ele já deu aqui automaticamente para mim, então nome, Diego Fernandes, e qual que é o outro? E-mail, diego@rocketcity.com.br. E aqui, dou um Ctrl espaço, que na verdade não vai retornar, boto um objeto, Ctrl espaço, e eu já posso ver que eu tenho que enviar subject, bem-vindo ao sistema, e eu preciso enviar também o body. E a partir do momento que eu boto o body aqui dentro, posso ver que ele já para de retornar o erro. Eu não preciso nem colocar os attachments, porque os attachments, né, é algo totalmente opcional. Beleza, a gente dá um save aqui agora, e agora aqui ele está dando um errinho, porque falta uma vírgula aqui em cima. Show de bola. Aqui eu não preciso nem retornar uma mensagem. Deixa eu retornar só algo para res.json. Vou dar só um res.send aqui, só para retornar uma mensagem, um sucesso, né? Então a gente salva aqui agora. E na minha rota eu vou criar uma rota get mesmo. Users/create. Só qualquer coisa aqui, só para eu ver que isso aqui tá tudo funcionando. Beleza? Tá aí. Ele...
tá? Eu botei o mesmo método, tá? Agora sim. Dá um enter aqui. Beleza, ele só deu um response send, já não retornou nada, mas tá tudo certo, então a gente aprendeu também sobre como a gente vai parametrizar, né, como é que a gente vai tipar os parâmetros de uma função até parâmetros que são objetos. Outra coisa muito interessante que eu faço em 90% das minhas funções é que aqui, se tu for ver dentro do meu controller, eu não consigo de uma forma fácil identificar o que é isso aqui e o que é isso aqui. Claro que eu acabei de criar essa funcionalidade, né? Eu lembro que isso aqui são as mensagens do destinatário, e isso aqui são as mensagens para compor a minha mensagem. Só que isso aqui, por exemplo, se eu pego isso uns 2 anos depois de ter criado essa funcionalidade, nem precisa esse tempo todo, uns 3 meses, eu posso confundir isso aqui com o remetente da mensagem ao invés do destinatário. Então eu sempre gosto de nomear os parâmetros que eu envio para as minhas funções. Como que eu faço isso? Basicamente, ao invés de receber vários parâmetros aqui, eu recebo um único parâmetro que é um objeto. Então eu vou desestruturar ele aqui, ó. Eu coloco a sintaxe de objeto aqui dentro, beleza? O resto vai continuar tudo igual. Deixa eu ver aqui. Certo, aqui eu não posso definir daí dessa forma aqui, né? Eu vou ter que definir de uma forma um pouquinho diferente, que é, basicamente, eu vou chamar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui de dentro, tirar isso aqui de dentro, e eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de message DTO, né? Eu já falo o que é esse DTO. E aí eu crio uma nova interface, message DTO, aí eu falo que o to é do tipo iMailTo e o message é do tipo iMail mail message, beleza? Isso aqui é geralmente a forma que eu declaro. DTO, na verdade, é só uma sigla para Data Transfer Object. Isso aqui é um conceito utilizado muito dentro da estrutura da metodologia DDD, né, que basicamente é um objeto para transferência de dados. Então, quando a gente for criar uma interface, né, para definir como que os dados trafegam entre 2 arquivos diferentes dentro da nossa aplicação, geralmente a gente chama isso de DTO lá dentro do DDD, mas isso aqui é um assunto para um outro vídeo. Mas beleza, a gente poderia dar o nome que a gente quisesse aqui dentro. E aqui, como é uma interface, vamos botar o i aqui na frente para seguir o padrão, beleza? Vamos salvar aqui agora, e agora a gente aprendeu um pouquinho mais sobre TypeScript aqui dentro, e como que ele ajuda também, agora, claro, dentro do nosso user controller, a gente tem que nomear os parâmetros. Então, deixa eu botar um objeto aqui dentro. E agora, aqui vai ser o to, e aqui vai ser o message. Beleza, a gente já resolveu aqui dentro. E agora os nossos parâmetros estão nomeados, né? Então a gente sabe exatamente o que é cada coisa. A gente sabe que o sendMail recebe o to, que é para quem eu quero enviar, e os dados da minha message, né? Fica bem mais fácil visualizar dessa forma, eu prefiro. Isso aqui não tem muito a ver com TypeScript, mas tem a ver com manter a estrutura e o código legível. Então vamos lá, continuar com as funcionalidades do TypeScript que a gente pode utilizar aqui dentro da nossa aplicação Node, antes da gente partir para o front-end. Aqui dentro do Node, o meu intuito é mais mostrar uma visão geral do TypeScript aplicado aqui com o Express e tal, mas não entrar muito a fundo nas especificidades do Node, né? Então eu não vou configurar a parte de banco de dados. A gente já tem um vídeo até, que se eu não me engano se chama TypeScript com Node.js do jeito certo aqui no canal, que eu explico como integrar o TypeScript com Mongoose, que é para trabalhar com MongoDB, e eu quero fazer um vídeo mais para frente trabalhando com o TypeORM, que é um ORM voltado para SQL, né? Que integra com Postgres, MySQL, que é Oracle e por aí vai. Mas por enquanto a gente não vai entrar muito nessas coisas tão específicas do Node em si, mais do TypeScript. Outra coisa é que eu não vou entrar também em todos os tipos aqui do TypeScript. A gente poderia falar sobre type, sobre enum, sobre... Nossa, tem várias coisas que a gente pode utilizar aqui. Inclusive tem um post aqui no fórum que eu separei, que eu escrevi faz 1 ano, mas ele ainda é muito válido, que ele se chama TypeScript, vantagens, mitos, dicas e conceitos fundamentais. Então aqui tem muita coisa um pouco mais conceitual de como a gente pode fazer tipos sem utilizar o TypeScript, alguns mitos do JavaScript, né, sobre produtividade e tudo mais. E aqui embaixo, em conceitos iniciais, a gente vai entender um pouquinho sobre tipagem simples, sobre interface, sobre types, né, como que elas diferem das interfaces, elas são bem parecidas, então a gente tem que cuidar com isso. Os enums, né, então tem muita coisa que você consegue tirar aqui de dentro, até algumas dicas para trabalhar com Visual Studio Code e por aí vai. Por isso que eu não vou entrar muito a fundo nessas partes mais conceituais, então se você quiser dar uma lidinha aqui, ótimo para fixar esses conceitos. Então aqui no Node, o que a gente vai fazer? Só para finalizar, antes da gente partir para o front-end. A gente consegue também tipar classes aqui dentro, né? Não é bem tipar classes, a gente consegue... quem trabalha com orientação a objetos sabe que a gente consegue utilizar a interface, a gente utiliza lá dentro
para conseguir fazer com que uma classe siga algum modelo, né? Então a gente pode criar uma interface aqui, por exemplo, iMail Service, e falar que ela obrigatoriamente precisa de um método sendMail, e esse método sendMail, ele recebe aqui uma request que é do tipo iMessageDTO, né? E ele vai retornar aqui void, por exemplo, só dessa forma aqui. E agora aqui nesse class email service, eu simplesmente dou um implements mail service, beleza? E aqui ele deu um errinho, class email service incorrectly implements interface missing the following properties from type subject body. Deixa eu ver certinho o que é aqui. iMessage DTO. Eu botei aqui, e-mail service. Tava dando erro, que coisa. Então a gente consegue basicamente, então se essa classe aqui não tivesse o método sendMail, ela daria erro. Ela tá falando que falta implementar o método sendMail. E aí eu teria bem mais informações aqui sobre o método e tudo mais, né? Então aqui, claro que falta botar os parâmetros e tudo mais, como a gente já tinha feito. Isso aqui foi só para estender um pouquinho mais os nossos conhecimentos aqui do TypeScript e tudo mais. Claro que isso aqui daria para ir muito mais a fundo. Eu estou implementando tudo isso aqui dentro do canal e tal, porque logo eu quero começar a trazer mais vídeos sobre patterns, sobre o DDD, sobre Solid e implementar esses patterns, implementar DDD, tudo isso sem TypeScript no JavaScript sem TypeScript no JavaScript, né? Sem TypeScript de uma maneira geral é bem possível, tá? Porque implementar a maioria dos patterns, como por exemplo os patterns apresentados no Solid, né? Que quem nunca ouviu falar sobre Solid é basicamente um conjunto de patterns e principalmente esses do final aqui, que é o List of Substitution Principle, Interface Segregation, a gente tem também Dependency Inversion Principle. Todos esses patterns aqui, eles são bem meio que impossíveis da gente implementar sem utilizar tipagem, tá? Fica bem complicado. Então vamos lá. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre trabalhar com classes aqui dentro do TypeScript, o que a gente vai fazer é lá nas nossas rotas, trocar essa rota aqui para post, só para a gente ter uma rota com nome diferente lá dentro depois para usar no React, e a rota deixa users mesmo. Eu vou salvar isso aqui agora e nós vamos começar o desenvolvimento do front-end da nossa aplicação utilizando React e TypeScript, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou começar criando um projeto, eu posso utilizar o yarn create react app, eu vou chamar de front-end e eu posso passar uma template chamada TypeScript, beleza? Isso aqui ele vai automaticamente utilizar um formato para criar o nosso projeto em React, né? Utilizando o Create React App, que é a maneira mais tradicional de criar um projeto React hoje em dia. Porém, ele vai utilizar a template de TypeScript, que é disponibilizada pelo próprio pessoal do Create React App. Então a gente vai rodar isso aqui e aguardar ele fazer a instalação. Enquanto isso aqui no nosso back-end, como a gente vai ter um front-end agora, eu preciso obrigatoriamente configurar o CORS, né? Que é para a gente conseguir permitir quais URLs vão acessar o nosso back-end. Então, eu vou instalar o CORS aqui no back-end. Venho aqui no meu index, importo o CORS. E agora eu vou dar aqui simplesmente um app.use CORS antes das rotas. Então, deixa eu passar ele aqui para cima. Ele deu um errinho aqui em cima, try, ele não encontrou a tipagem do CORS. Então, yarn add @types /CORS como dependência de desenvolvimento. A gente aguarda um pouquinho. E tá lá, já saiu o erro. Aqui a gente poderia fazer configurações, né? Qual que é a URL que pode acessar, então HTTP, localhost, 33. Mas aqui eu vou permitir simplesmente que todas as URLs possam acessar o meu backend sem problemas nenhum. Então a gente volta aqui no Hyper, ele tá fazendo algumas instalações, deu uns erros muito loucos aqui. Bom, deixa ele continuar aqui e a gente vê se depois deu algum erro, a gente corrige. Mas eu acho que não foi erro não, foi só algum erro na instalação do próprio Create React App que ele já corrigiu logo depois. Tranquilo. Então agora eu vou deixar o meu backend rodando aqui com o test node-dev e a gente vai abrir outro projeto, outro Visual Studio Code. Lembrando que todos esses arquivos que a gente criou aqui agora, ó, a gente pode simplesmente rodar yarn tsc e ele vai converter todos os arquivos pra gente lá dentro da pasta dist. Então tá aqui, ó, services, controllers, tudo com JS, tá vendo? Ó? Fica bem legal, porque daí é só a gente rodar agora node, dist, index, e aí a gente vai conseguir... claro, tá o address in use, né? Ó, a gente só roda isso, e aí o nosso servidor já tá rodando, com
o JavaScript, né? Então fica bem legal essa forma de trabalhar. Existem outras formas da gente compilar o nosso código, né? De converter o código TypeScript em JavaScript. Essa aqui não é a única forma, usando o TSC. Existem formas até mais performáticas e tudo mais, mas não é o momento da gente falar agora. O TSC resolve 99% dos casos, tá? Vamos lá. O que eu ia fazer mesmo? O meu front-end. Então agora que o front-end está sendo criado, já foi criado, na verdade, eu vou acessar ele aqui e a gente pode abrir direto no Visual Studio Code, tá? Porque não tem muito o que eu fazer ali, ele já vem com uma estrutura pronta, né? O Create React App. E agora a gente pode ver que ele já veio com o tsconfig, né, com algumas informações. Então ele tem aqui, por exemplo, a informação JSX React, então ele já permite, o TypeScript por padrão já vem com suporte a JSX, né, que é a sintaxe do HTML dentro do JavaScript e tudo mais, todo mundo já está acostumado com isso. Ele vem com algumas importações de libs, por exemplo, a DOM, né, para eu poder trabalhar com algumas tipagens específicas da árvore de elementos do HTML, né, da DOM, DOM Iterable, né, cara, tem muita coisa legal aqui dentro, não dá pra gente ficar entrando em tudo aqui dentro. E agora a gente vem aqui em SRC, eu posso ver que os arquivos eles têm extensões tanto TS quanto TSX. TS para arquivos que não tem código JSX dentro deles, né, código HTML, e TSX quando é um componente React que vai utilizar essas tags, né. Então aqui só para facilitar, vou deletar tudo que é CSS, testes, logo, Service Worker e Setup Testes. Esse React App Env, se eu remover, ele vai criar de novo. Então, nem adianta remover, tá? Ele só tem as coisinhas loucas ali dentro, nem adianta remover. Então, eu vou remover tudo isso aqui que tem aqui. Header também posso tirar. E o index aqui eu vou retirar a parte do Service Worker. CSS também não estou utilizando. Beleza, agora a gente vai começar a aprender como implementar o TypeScript aqui dentro do React em si. Então, bora lá. A minha ideia aqui também não é entrar a fundo em tudo como o TypeScript pode se integrar com o React, porque, novamente, a gente já tem um vídeo no canal que eu mostro sobre a aplicação do TypeScript dentro do React. Então, a minha ideia aqui é a gente conseguir dar um overview de como a gente pode utilizar essa ferramenta para deixar o nosso código, a nossa aplicação mais produtiva, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui no meu app? Primeiramente, eu vou instalar o Axios. Então, deixa eu rodar, já dar um yarn start aqui no meu front-end. E aqui em outra abinha eu posso já instalando o Axios, né, que é a biblioteca que a gente vai estar utilizando para fazer chamadas API. Então deixa eu importar aqui o Axios, se não me engano, eu não preciso instalar as tipagens do Axios separadas, porque eu acho que ele já inclui. Então eu vou criar uma pastinha chamada Services, e eu vou criar aqui um API.ts, ele é só TS, né, não é TSX. Vou importar o Axios aqui dentro. Deixa eu ver se ele já vem com a tipagem. O caso do Axios, ele já vem com a tipagem, então não preciso instalar types/Axios, né? Lembra que eu falei que existem dois formatos que as bibliotecas hoje em dia seguem. Aqui eu vou criar uma constante API igual axios.create, e aqui eu passo para ele uma base URL. Opa! HTTP localhost 3333, que é a URL da nossa API lá no backend. Vou exportar essa API aqui de dentro, e agora lá no meu app, eu vou importar ela aqui dentro para eu fazer uma chamada API. Então, eu vou importar API from services/API. Tranquilo? Aqui agora essa API, eu vou utilizar ela dentro de um useEffect, basicamente para carregar alguns dados assim que meu componente é montado em tela. Então, eu vou dar aqui eu vou criar um API.get users. Tranquilo? E aqui eu vou ter, assim que me retornar uma resposta, o nosso response, beleza? E aí eu vou armazenar esses usuários dentro de um estado. Então, use state. Aqui eu vou simplesmente começar com users, set users, é igual a use state. E aqui a gente vai simplesmente começar com array vazio, porque os usuários vai começar com array vazio em um primeiro momento. E agora aqui dentro eu vou simplesmente dar um set users response.data, né? Isso aqui a gente já está bem acostumado. E aí eu mostraria os dados do meu usuário aqui dentro. Então, para cada um dos meus usuários, eu vou fazer um map, né? Eu vou percorrer todos os meus usuários, e para cada um desses usuários eu vou começar mostrando o nome dele, né? Eu acho que hoje, lá da minha API, eu retorno nome e e-mail. Então, eu vou começar mostrando o nome. Então, dentro aqui de um um parágrafo, eu vou mostrar o user.ita.
Ó, ele não me retornou, ele não sabe automaticamente que o meu usuário tem um name. Claro, isso aqui é uma informação que está vindo lá do meu back-end. Então, como é que o Axios vai conseguir determinar qual que é o formato dessa resposta aqui que é retornada para mim? Então, vamos lá, a gente consegue também tipar essa informação aqui dentro do React, para quando a gente for utilizar ela aqui, ó, já ser mais fácil, né? Aqui a gente pode ver ó, que user.name, ele vai falar que não existe, né? Porque não tem essa informação. Então, vamos lá. A gente vai começar criando uma interface chamada iUser. E eu vou falar que ele tem um nome, que é obrigatório, por isso que eu não coloquei o ponto de interrogação. E ele tem um e-mail, né, que também é obrigatório. E aí, agora eu posso começar a definir a tipagem aqui dentro da nossa chamada API. Então, tá vendo aqui quando eu realizo o método get? Eu vou clicar com o Ctrl e vou clicar em cima desse get aqui. Tá vendo que o get aqui ele tem um sinal de menor e dentro ele tem como se fosse um parâmetro, né? Pensa que isso aqui fosse o parênteses, né? Isso aqui seria o parâmetro t. Quando a gente tem o sinal de menor ao invés do parênteses, isso aqui significa um parâmetro de tipo, né? A tipagem desse nosso parâmetro. Aqui eu posso ver, ou seja, que ele recebe um parâmetro do tipo t, e esse t, ele é usado um pouquinho mais à frente para determinar qual que é a resposta que o Axios me retorna. Então, vamos clicar aqui ó, dentro do Axios Response, que ele recebe esse parâmetro t, tá vendo? Axios Response. Eu posso ver que quando o Axios me devolve uma resposta, lá dentro eu tenho o data, que é exatamente isso que eu estou pegando aqui, ó, response.data. E esse data, ele segue exatamente o formato que eu passar como parâmetro para o nosso get aqui dentro. Então, o get, ó, ele recebe um parâmetro de tipagem e o parâmetro que eu passar é o formato do meu response data. Então, aqui ó, eu posso passar simplesmente sinal de menor e maior e eu falo que a minha resposta aqui da API, ela vai ser um iUser. Mas será que a minha API vai retornar apenas um usuário? Não, ela me retorna um array. Então, eu coloco o array aqui por volta. Beleza? Aqui ele deu um errinho, né? Basicamente, porque type iUser is not assignable to type never. Por que type never? Porque o nosso users aqui dentro, tá vendo que ele tá com esse type never aqui do React? Isso aqui é um tipo definido pelo React de forma automática, quando o meu estado aqui dentro do React, ele simplesmente é algo que eu não consigo entender, né? Se eu não tivesse isso aqui, ó, se eu não tivesse nada disso aqui, eu conseguiria definir de forma fácil, eu olhando, lendo o código, quais campos os meus usuários aqui têm? Não conseguiria, né? Então aqui o useState, ele também recebe um parâmetro falando qual que é o formato desse meu estado. Ele vai ser um iUser contendo um array. Então eu coloco o array aqui e volta. E agora a gente pode ver que no momento que eu dou um user ponto aqui, ó, ele já me retorna nome e e-mail. Então eu já sei que eu tenho essas informações. Da mesma forma, aqui no response.data, se eu vou, por exemplo, ver qual que é o formato dele, ó, eu passo o nome aqui por cima, o mouse aqui por cima, eu posso ver que ele mostra ali em cima, ó, iUser, tô tentando apontar aqui, mas você não vai ver, né? Ele é do formato iUser, né, com um arrayzinho. Então isso aqui quer dizer que eu posso pegar esse response.data, por exemplo, pegar a primeira posição dele, e mostrar o name ou o e-mail, né? Ele já consegue determinar de forma automática. Então, o TypeScript integra muito bem. Beleza, a gente aprendeu um dos melhores casos de uso do TypeScript aqui dentro do React. E no React não tem muito segredo. Agora, com as vindas do hooks, a utilização do TypeScript facilitou, nossa, 1000%, porque com classes era bem mais complicado, porque a gente tinha que utilizar de alguns patterns dentro do React, que eram totalmente anti-pattern, assim, na minha opinião, que é, por exemplo, o pattern de rock, né, que a gente usava muito, que é o High Order Component, hoje em dia praticamente não utiliza mais, o pattern de render props, que também quase a gente não utiliza mais, que era outro pattern que complicava muito a vida de trabalhar com TypeScript no React, e hoje em dia é só beleza porque a gente trabalha com hooks, então a API ficou muito mais simples. Outra coisa no React muito legal aqui é a definição de tipos para as propriedades de componentes, né? A gente já viu tipos para o estado, tipos aqui para a questão do Axios, mas a gente ainda não falou sobre tipagem de componente, de propriedades em si, né? Tipagem das propriedades do componente. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um componente aqui dentro, criar uma pastinha chamada components, e eu vou criar um componente chamado user.tsx, né? É um componente, então tenho que criar sempre com tsx.
import React from React. Aqui a gente vai definir os componentes em formato de constante. É o modelo que eu estou utilizando hoje em dia, porque facilita bastante. A gente já vai ver o porquê. Então, const user. E aqui eu vou retornar um conteúdo JSX, né, return. E aí, para cada usuário, eu vou botar uma div que vai mostrar com strong nome. Né, e aqui eu vou botar o nome, então esse nome ele vai vir através aqui de uma propriedade, né? Eu vou ter o usuário, e aí eu vou pegar user.name, e aí eu vou quebrar a linha aqui, e eu vou colocar e-mail. User.email, beleza? E aqui eu posso quebrar umas duas vezes a linha aqui para separar um pouquinho. E aqui a gente pode ver novamente, ó, que user, se eu dou um Ctrl espaço, eu não tenho name e e-mail, né? Então, uma das formas, claro, seria eu simplesmente vir aqui, importar essa interface, né, colocar essa interface aqui dentro e falar que user tem o formato iUser, né? A gente pode ver aqui, não daria muito bem assim, né? A gente teria que criar, na verdade, uma interface props, beleza? E essa interface props aqui, ela teria uma única propriedade, chamaria user, né? Mais ou menos o que a gente fez lá no Node. Ela tem o formato iUser, e aí eu passo props assim, né? Agora eu posso ver que o name e o e-mail aqui já são reconhecidos, né? Eu dou um Ctrl espaço, ele já é reconhecido. Porém, isso aqui basicamente excluiu uma propriedade que a gente tem no React, que é a propriedade children, né? Então a gente sabe que quando no React a gente pode fazer o seguinte, né? Eu poderia chamar esse componente user passando um children. Então aqui eu poderia passar um outro componente, né? E aqui se eu tentar acessar uma propriedade chamada children, eu vou ver que ele não vai reconhecer, porque esse props aqui não tem a propriedade children. Tá, Diego, então eu venho aqui, crio o children aqui dentro. Não, a gente não vai fazer nada disso. O que a gente vai fazer? Eu vou remover esse children daqui, vou remover essas props daqui também, e aí eu vou utilizar uma tipagem exportada pelo React aqui, logo depois de eu definir a constante, ó, constante user, React.fc, que vem de Functional Component, beleza? Se eu não me engano aqui eu posso até escrever, ó, Function Component, mas eu vou escrever só FC. E aqui esse FC, ele recebe um parâmetro. Então, se eu passo o mouse aqui por cima, ó, ele recebe um parâmetro que é o P. P, né, intuitivamente, vem de props. Então, eu passo aqui como parâmetro as props do nosso componente. E automaticamente agora ele já entendeu aqui que user é do formato iUser, né, que eu estou passando aqui, e eu posso dar um Ctrl espaço aqui, ó, ele tem o children também para eu utilizar. Então, ele vai herdar as propriedades que são específicas do React e vai incluir essas propriedades aqui dentro. Aqui a gente poderia entrar mais a fundo em várias outras coisas do próprio React, mas já deu para ter uma visão bem legal. Então, agora aqui dentro do meu app, eu posso importar o meu user de dentro de components/user, tranquilo? E aí eu utilizo ele aqui dentro, né? Então eu escrevo aqui, ó, user. Ele recebe uma propriedade user, tá vendo? Ó, dei Ctrl espaço, ele já fala para qual que é a propriedade que ele recebe, ó, user. E aí eu vou passar aqui dentro, user, nossa, estou falando user 1000 vezes, né? E aqui eu vou passar key também, né? Porque todo componente tem que ter, então eu vou chamar de user, né? Eu vou usar o e-mail do usuário como key, porque é algo geralmente que é único, né? Isso aqui é muito legal agora, porque, tipo, se a gente em algum momento alterasse essa informação aqui, não, o usuário agora, o e-mail, ele é opcional. Veja só, ele começou a dar erro aqui nessa propriedade. Por quê? Porque dentro do meu componente de user, o e-mail não é opcional. Então, se eu estou transformando o e-mail aqui em algo opcional, eu vou ter que corrigir alguma coisa aqui dentro desse user. Às vezes eu estou mostrando o e-mail aqui, ó, e ele não tem uma verificação de, pô, se esse e-mail aqui não existir, mostrar alguma outra coisa, né? Então, por exemplo, se em algum momento eu transformo isso aqui em opcional, fora desse meu componente user, como é que esse user deveria se comportar? Então, eu também vou ter que transformar esse e-mail opcional aqui dentro, e aqui eu teria que mostrar alguma coisa assim, ó, se ele não tiver setado, não possui e-mail. Alguma coisa assim. E aí todo o nosso código aqui voltaria a funcionar normalmente. Então aqui a gente viu... Deixa eu dar um gole. A gente viu a aplicação do TypeScript dentro do React. Claro que a gente não aprendeu muitos conceitos específicos do TypeScript aplicando aqui dentro do React, mas a gente viu como é simples aplicar essa ferramenta também aqui nesse contexto. O legal aqui de utilizar o Create React App e o próprio React Native também já tem a template de TypeScript, é que toda aquela parte que a gente configura o servidor de desenvolvimento, o processo de build, tudo aquilo lá já está pronto. Então, se a gente roda aqui yarn build, né, que é o build aqui do React Scripts, ele também já vai fazer
a build e converter todo esse código para JavaScript, porque assim o browser vai conseguir entender. Então, legal, acho que a gente conseguiu dar um overview bem legal de como você pode iniciar com o desenvolvimento utilizando o TypeScript, tanto no Node quanto no React. Eu não quis focar muito no TypeScript aplicado para essas duas bibliotecas, porque eu queria fazer um vídeo um pouco mais agnóstico de framework ou qualquer biblioteca e mostrar mais como as vantagens do TypeScript e como que a IDE, né, o próprio Visual Studio Code, se integra com essa linguagem. Eu acho que deu para cumprir esse objetivo. Eu queria saber de você se deu uma clareada, principalmente a galera que nunca utilizou TypeScript ou às vezes ficava com o pé atrás, se deu para dar uma clareada sobre a utilização dessa ferramenta dentro aí dentro do React, do Node, de uma maneira geral, e se ficou um pouco mais cativante a utilização dessa ferramenta. Me responde aí, porque daí eu sei que os meus objetivos com com esse vídeo aqui vão estar cumpridos. Se ficou algum conceito não tão claro para você, ou se você gostaria que eu apresentasse algum conceito do TypeScript um pouco mais a fundo, até aplicado ao React, ou aplicado ao Node, aplicado ao React Native, alguma coisa às vezes que tu tentou entender e não conseguiu, deixa aí nos comentários também, porque eu vou correr atrás de produzir um vídeo específico sobre isso, porque TypeScript é uma das ferramentas que eu aposto muito para 2020 e pode ter certeza que a gente vai ter cada vez mais vagas pedindo essa ferramenta. Por isso é uma ferramenta que a Rocket City vai trazer muito aqui para o YouTube, para o Bootcamp, para todos os outros canais que a gente distribui algum tipo de conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, porque isso ajuda muito a gente conseguir distribuir esse conteúdo para mais gente, e quanto mais gente assiste esse conteúdo, mais a gente consegue fomentar a educação dentro do Brasil, nesses temas um pouquinho não tão básicos assim, podemos dizer, né? Então fechou, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!